Ok, vamos testar o som então. Deixa eu só verificar aqui se eu coloquei o som para rodar, para poder ver o áudio. Pessoal que está assistindo de casa, se puder me mandar aí que está ok o som, eu agradeço, porque eu estou ainda recarregando as canetas aqui. Fiz uma inversão na aula, para de falar enquanto não tiver certeza que... bem transmissão de feriado mesmo, né? Só quase que tá bombando, o Luiz Fernando. Isso aí, tá? Então, agora entra mais um, deixa eu ver. A Catri, ok? Tá bom, Catri? Ok, eu tô vendo aqui o pessoal fazendo feriadão, né? A prova não faz feriadão, pessoal. O pessoal que não tá aí, a prova não faz feriadão. E essa alteração que eu fiz aqui no roteiro foi justamente para corrigir. E eu vou amanhã fazer um comentário de uma banca. Eu quero mostrar para vocês uma prova de uma banca parecida com a que vai fazer a prova esse final de semana. E vocês vão surtar o que vocês viram no resultado. Agora de manhã, vocês vão surtar. Só não vai surtar a pessoa que é meio desinteressada, que vai olhar assim meio por olhar, não vai entender o que aconteceu. Então é importante a gente ficar atento no dia do concurso também. A gente ter acesso às provas depois e ver o que vai acontecer, tá? Para poder fazer uma preparação que... Vamos lá agora, vamos ver se eu estou me enxergando aqui já. Já estou ao vivo e a cores aqui para todas as turmas do concurseiros. Boa noite, pessoal. Uma segunda-feira aqui, véspera de feriado, onde tudo amanhã, tá? Algumas turmas eu vou trabalhar durante o dia, tá? Não adianta ficarem me perguntando qual turma, sabe por quê? Porque eu já restringi a fala dentro do grupo para que seja uma conversa vertical, tá? Justamente porque a gente possa pegar e só falar aqui de coisas do coletivo, tá? Ok. Deixa eu ver. Ó, Marinês respondeu também. Isso aí, Marinês, vamos estudar. Tá, assim, ó, agora que a pessoa está chegando, tá, já aumentou o número de espectadores agora aqui. A gente vai fazer o seguinte, tá? Em princípio, essa aula vai ter duas partes, ela vai ser essa parte da fonologia. Hoje as turmas puderam ver que eu coloquei um material extra e também bastante as coisas, né? Por que isso? Deixa eu explicar para vocês qual é o problema, o que está pegando aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. O que está pegando, assim? É o modelo de prova que vem aí. Esse assunto aqui, dependendo do concurso, por exemplo, você vai fazer um concurso, o pessoal que é da área fiscal, o pessoal que vai fazer aqui em outras bancas, que não sejam essas bancas pequenas, bem de boa, quer fazer banco, quer fazer, não esquente muito. Pode acontecer, não é o normal. As bancas grandes não dão, ó. Okay. A questão fica quando a banca é pequena. Aí o problema é que aí tu pega uma banca com professores fracos, e aí o professor fraco se agarra aqui, tá? Então esse é o problema. Ele não vai muito em orações, ele não vai muito em aquelas questões de complemento nominal, as funções sintáticas do relativo, que é o que geralmente, onde dá o diferencial do aluno top, eles não querem saber disso. Então, por conta disso, eu tenho uma prova com o Instituto Uniado no final de semana aqui, que eu acho que a gente vai se pegar no pau, porque eu vi, as provas deles são ridículas, as provas. Tá? Na segunda-feira tem que tomar um Zorflex aqui para poder ver o que vai acontecer quando eles divulgarem o gabarito preliminar. Vamos lá então? Vamos para essa primeira parte aqui, primeira parte. Então assim, ó, alguns avisos. Pessoal lá de São Miguel, tá? Até tem gente que não tá no grupo, eu vou estar avisando aqui, mas aí depois o Silvio repassa. Silvio, eu já deixei praticamente redondo, tá? O do Pedro também, tá? O outro não me lembro o nome, mas é alguma coisa Júnior, tá? Que é do assistente. Esse acho que fica hoje, tá? Assim que eu sair daqui, a parte do específico fica também. E aí, assim, ó, eu trabalhei praticamente todas. Só vocês, eu vou colocar uma lista das pessoas que devem olhar os logins na parte dos específicos, tendo em vista que são vários cargos, tá? E eu tô ficando quase louco isso aqui. Lojinha e também, a lojinha, a Vanessa e não sei mais quem, tem mais uma pessoa ali. Pessoal que vai fazer Guarani amanhã, vou tirar um tempo para conversar com vocês. Vou criar um grupinho só de vocês ali para não dar conflito dentro do grupo. São assuntos diferentes, são prazos diferentes. A gente vai falar um pouco sobre essa prova que vocês vão fazer com a banca objetiva no final de semana agora, tá?
que aí houve uma cisão. Vanessa, eu achei que estava nesse grupo de Guarani, não, está no grupo de São Miguel, fiquei sabendo hoje. Para mim estava no grupo de Guarani, ok? Então, as cópias, Vanessa, tá faltando folha aqui, tá faltando folha em Santo Ângelo, só por isso que não foi, tá? Não tem folha para vender aqui, mentira, tá? Na verdade, não estou achando mais tempo nem de me coçar. Vamos lá então, vamos estudar a parte da fonética, pessoal, essa parte aqui é uma parte que a gente tinha que fazer até para o portal, para estar lá um material assim para vocês estudarem. E eu dei vários testes para vocês. E aí, vamos começar a estudar isso aqui, tá? Uma parte fácil, tá? Bem tranquilo. Dá para você matar tudo numa aula só. E principalmente, ó, Pedro. Olha para o que eu estou falando. Pedro, Roberto. Pedro, Roberto, o Silvio. Se vocês não se agarrarem com esse material que foi dado hoje, que foi mandado hoje no grupo, nem vai fazer a prova domingo. Nem vai fazer a prova no outro dia lá. Por quê? Porque eu já vi como é que vai ser a prova. Eu li o edital. Eu já vi que é a banca, tá? Então, ó, por nome, Pedro, Silvio, esquece. A prova de vocês vai vir com essas frescuras aqui, tá? Então, assim, ó, abra, por isso que olha lá no portal de vocês o que foi colocado. Ontem foi colocado um monte de coisa, tá? Então, esqueçam orações, pode, não é provável. O provável é isso aqui. É o que a gente vai fazer na semana aqui, é o que vai ser o pré-prova de vocês, ok? Vamos lá então. Primeira questão, a parte da fonologia, senhores. Estudo do quê? Aqui a gente estuda o que é ditongo, o que é hiato, o que é tritongo, né? Nem sabia mais se isso existia, tá? E é uma parte rápida, a gente vai fazer isso aqui bem rápido, só que às vezes, se você não tiver treinadinho, você vai lá e não acerta esse assunto. E aí não adianta nada, né? Nas provas que vão fazer, o pessoal vai fazer Santo Ângelo, também tem esse problema. Por quê? Banca fraca. Aí a partir daí, das bancas para cima, o pessoal vai fazer prova com vocês Gran Rio, não é muito esperado isso, tá? Aí é o português mais caprichado, aquele caprichado, né? Aquele que a gente treina todo dia. Mas se você souber aquele, cair isso aqui, você toma uma pedrada na cabeça e não acerta. Então vamos lá, vamos saber então. Primeira questão que eu tenho que saber aqui. Dígrafos, senhores. A fonética e a fonologia, ela estuda o quê? Os sons, né? A escrita e o som. Então quando você tem um dígrafo, o que você tem? Você tem duas letras e apenas um som. Então, para você saber o que é um dígrafo, duas letras, um som. Duas letras e um som. Quando você tem aqui, por exemplo, ó, duas letras com apenas um som, um fonema, como a gente chama aqui, um som. Então veja, onde que acontece isso? O SS, você não pronuncia os dois S. Então o som que sai disso aqui, ou seja, o som que sai, apenas um, é o S. Então aqui vai ter o som de S. XS, S também. RR, vai ser o R. LH, do LI. CH, NH. Então isso aqui, todos eles, tá? São o que a gente chama de dígrafos. Dígrafos consonantais. Dígrafos consonantais. Dígrafos consonantais. Agora, vejam, senhores. Existem os dígrafos vocálicos. Olha só, o AM, o EM, dentro da estrutura da palavra, eles são dígrafos vocálicos. O problema, porque tem vogais no meio, o problema é que a prova não faz a distinção entre o que é uma coisa e outra. Vamos entender. Eles vão escrever assim, ó, a palavra dentre. E aí você tem que perceber que ao você escrever isso aqui, tá? Você vai colocar D, e isso aqui você vai colocar o E nasal. O E nasal. Então o EN vira o E nasal assim. E aí toda vez que você tiver um dígrafo, o número de letras e o número de sons, o número de fonemas é diferente. Então aí você tem que saber. Se eu tiver um dígrafo que não seja o dífono, que é o KS, todos os demais você vai ter um número maior de letras do que sons, ou seja, não coincide. E aí é isso que eles pedem, de uma forma bem primária mesmo. Então aqui, por exemplo, o EN, ele acaba sendo um dígrafo, o quê? Vocálico, porque são duas letras e apenas um som. Duas letras e apenas um som. Ficou legal isso aqui? Agora veja, se você escrevesse a palavra também, olha só, a palavra também, assim, repare uma coisa aqui. Você tem o AM aqui
e o M aqui. Não é isso? O que tu está enxergando aqui? Aqui está no meio da palavra. Então aqui eu tenho o quê? Um dígrafo. Agora, no final, o som que você ouve é de um ditongo. Então, abra tua mente. Esse AM, só se for, olha só, no início ou no meio das palavras. Se for no início ou no meio das palavras. Se não, não tem como. Ok? Então, veja. Aqui, se você fosse escrever, ficaria assim, ó. Já deu o quê? Um dígrafo vocálico. B-I. Assim. É assim, esse é o som que reproduz quando ele está no final da frase. E aí ele vai te dizer que você tem o quê? Você tem um ditongo, e você vai dizer que ditongo tem sim. Tá? Um ditongo. E aí, a partir daí, você percebe que isto aqui... Por que é um ditongo? Porque eu tenho aqui uma vogal e eu tenho aqui uma semivogal. Eu tenho uma vogal e uma semivogal. Quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, eu passo a ter o quê? Um ditongo. Então, ditongo não são duas vogais. É uma vogal e uma semivogal. É uma vogal e uma semivogal. Agora veja, quando você vai da vogal para a semivogal, esse ditongo, ele é o quê? Ele é decrescente. Ele é um ditongo decrescente. E é isso que as provas, na minha opinião, a prova do Silvio, tá? Eu não preciso olhar no copo d'água, pessoal. Tá? Não preciso olhar no copo para saber o que eles vão fazer. É exatamente isso e só isso. Então vocês, assim, ó, tô avisando hoje, você tem uma semana aqui para fazer, olha só, tudo ali, fazer as avaliações que acharem necessário, tá? E aí, senhores, veja, tem que entender isso aqui. Agora, tem algum som de M? Não. Tudo que não tiver som de M é oral. Tudo que não tiver som de M é oral. Por isso, esse é um ditongo oral decrescente, tá? Ele é um ditongo oral decrescente. Ah, mas esse tem o M. Opa! Então tira o oral e ele é o quê? Nasal. Fiz a propósito para você ver. Quando você escreve, você não escreve ele nasalizado, mas ele é nasalizado, ok? Então, eu seria um ditongo decrescente nasal. Cai isso aí. Tua prova cai. Silvio, tá? O Silvio e também o Pedro, tá? Lá do São Miguel. Posso para a prova de vocês, vai vir em cima do que eu mandar essa semana. Então, se foque nisso, tá? A chance de eu acertar o que eles vão fazer é de 100%, não é nem 99%, é de 100%. O pessoal sabe, das outras vezes também, quando a gente estuda a banca, a gente já sabe o que eles vão fazer, tá? Mas amanhã eu vou mostrar para vocês o que uma banca fez aí, para vocês verem o que vocês são sujeitos quando a banca é pequena, tá? Vamos lá. Agora, o que é o... Olha só, o dígrafo dífono. O di é dois, fono é sons. Então, dois sons, não é isso? Então, na verdade, quando você tem uma letra com dois sons, se diz que ele é dífono. E aí, quem que é o dífono? O KS, né? O KS do táxi. Então, o X, ele tem som de KS. Se você fosse garçom, tu vai achar que KS, agora todo mundo fala assim, ó, tu quer uma KS? Eu não sei por que o pessoal está usando isso, para vender refrigerante, né? Eu não sei por que, mas o pessoal sempre fala, tu quer uma KS? Não sei, eu quero refri, tá? Tá, pronto. Tá, pro gurizinho, né? Para nós é o corote mesmo. Vamos lá. Entenderam? Então, veja, a palavra táxi aqui, que está em questão aqui. A palavra táxi, vamos relembrar? Ó, ela tem duas sílabas, a primeira e a segunda. Qual que é a mais forte? É a segunda. Se a segunda é mais forte, ela é o quê? Ela vai ser uma paroxítona. Terminada em I. Terminada em I. Aí você acentua. Então ela é uma paroxítona terminada em I, por isso que ela é acentuada. Agora veja, na hora de você escrever, você vai escrever assim, ó. Si. Não é assim? E aí aparece o KS. Ou seja, tem mais... Você vai ter 4 letras. Olha só. Isso aqui tem o quê? 4 letras. E quantos sons? 1, 2, 3, 4, 5.
5 sons, 5 fonemas. 5 fonemas. Tem 4 letras e 5 fonemas, tá? Esse é um ponto. Quem mais que deve estar assistindo isso aqui? Não sei se está assistindo agora, vai assistir também, Eduarda, tá? Mandei o link para você também. Tua prova é isso aqui, essas coisas. Se preocupe mais com isso, essa é uma parte daquilo que tu me mandou, tá? É isso aqui, ok? Façam suas anotações e vamos em frente, vamos em frente. Catre, claro que cai, Catre, claro que cai. Tenta a pessoa não me fazer pergunta assim durante a aula, senão eu fico toda hora olhando o celular. Sim, é justamente por conta da banca. O ajuste foi por conta da banca, tá? Mas eu estou algumas provas virão somente com isso. A tua virá com isso e o resto que está vindo ali, tá? Pode me cobrar depois se não for esse, pessoal. Posso falar para vocês que não sei ler muito aquele estado de vocês e ver quem são os membros da banca para saber. Sim, dona Cátia, tá? Olá, pessoal. Tenta não me chamar, pessoal, durante a aula. Eu estou falando sério. Só se o som cair aqui, senão eu me concentro aqui. Ok, vamos lá então. Agora, vamos ao estudo, as vogais, quando você está estudando, tá? Quando você está estudando, a primeira coisa que você tem que saber é que existem, eles perguntam quais são as vogais, e aí você fala A, E, I, O e U, não é isso? Só que isso não são vogais, vamos lá? Vamos entender então. Quando você fala as vogais, senhores, são, você tem A, E, I, O e U. E é isso que a gente responde, tá? Na verdade, o A é vogal, o E é vogal e o O é vogal. Então, esses aqui são o quê? São as chamadas o quê? Vogais. O I e o U não são vogais. O I e o U são semivogais, tá? São semivogais. Então, para você ter, olha só, nos chamados encontros vocálicos, para o encontro vocálico ser um ditongo, ele tem que ter uma vogal e uma semivogal. O que é ser vogal? Vogal é aquela que é pronunciada, olha só, pronunciada forte, tá? Aquela que tem uma pronúncia forte, ela é pronunciada. Então, quando você fala, por exemplo, tá? Se você escrevesse, por exemplo, olha só, melancia, olha só, você vai dizer melancia. Veja, nesse caso, o I foi pronunciado. Percebam que o I, ele está classificado como semivogal. Mas quando ele é pronunciado, ele vira vogal. Então o I e o U, quando são ser vogal, é ser pronunciado forte. Ser vogal é ser pronunciado forte. É isso que você tem que saber. Então, quando você pega ele pronunciado, ele está funcionando como vogal e o A sempre é vogal. E quando você tem vogal mais vogal, você passa a ter a figura do hiato. Então, quando você tem a vogal e também, deixa eu dar uma olhada aqui na audiência, como é que tá? Melhorou, mas tá uma porcaria ainda, tá? O pessoal foi fazer carnaval. Deus eu lembro. Olha só. Perguntei tem algum dígrafo em melancia? Pessoal que tá hoje essa sala entupida de gente que está na segunda-feira, véspera de feriado, pergunto para vocês, tem algum dígrafo na palavra melancia? Não pode dizer deve ter. Não pode dizer deve ter, tem que olhar lá quais são os dígrafos que você viu. RR, SS,
XC, SC. E aí? Tem? Qual? Isso aí, né? Pessoal, só o colega chegou? Não é possível, não é possível, não é possível. Claro que tem, olha aqui. No meio da palavra, já falei. Como é que você coloca, você pronuncia isso aqui? Melancia. Assim. Então você tem aqui um dígrafo. Aqui você tem um dígrafo. E se você tiver um dígrafo, ele vai ter o quê? Se não for o dífono, ele vai ter menos fonemas do que letras. Porque cada letra tem um som, não é isso? Agora, quando você tem o dígrafo, ele diminui o número. Ele diminui o número de letras. Ele diminui o número de sons, perdão. E sempre dispara ele. Você tem que entender que é assim que é cobrado. Então, quando você olha para a palavra, você tem que começar a enxergar. Se ele escrevesse, por exemplo, a palavra pente, teu olho não pode mais ser assim, lê lá como se fosse... Não, tem que ser, ler agressivo. Tem que ler agressivo. Já chega aqui, EN no meio da palavra é dígrafo. E se é dígrafo, tem o quê? 2 em 1. O que é 2 em 1? 2 letras, um som. 2 letras, um som. Ou seja, ficaria P, T. Ou seja, tem apenas 4 fonemas. Eu tenho apenas 4 fonemas. Eu tenho apenas 4 fonemas. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Eu tenho 5 letras. Ok? Então vocês têm que conseguir entender isso aqui. Tem que conseguir entender isso aqui. Tem que conseguir. Principalmente se você mora na entrada da Serra de Baixo, você tem que entender isso aqui. Senão, o pessoal que não mora lá não precisa entender, tá? Tipo a Cátria que me perguntou, não precisa entender tanto. Mas a tua banca cobra esse tipo de coisa. Então temos que saber. Agora, para ele é só isso. Então, para ele, todo mundo que mora na entrada da Serra de Baixo, tem que saber esse assunto aqui. Desse jeito. Tem que olhar assim e enxergar. Se ele escrevesse, por exemplo, vou te dar mais uma chance, Roberto. Se ele escrever carro, pergunto, tem algum dígrafo aí? Tem. Aonde? Os 2 R's. Isso aqui é um dígrafo. Porque tu vai escrever que nem alemão. Tu vai escrever caro. Tá entendendo? Então você tem o quê? Você tem 4 fonemas. É isso? 1, 2, 3, ainda é assim ainda. Tá? E 1, 2, 3, 4, 5 letras. Normal. Tá? Se ele escrevesse, por exemplo, talha, eu pergunto, tem algum dígrafo aí? E aí? LH. Mas é isso que eu quero. Eu quero ver. Eu quero que vocês treinem a mente. Se você treinar a mente, não tem. Nada vai dar errado. Tá? Nada vai dar errado. A gente vai conseguir fazer. Agora tem que treinar a mente. Tem que olhar assim o que você viu, tem que praticar. Tá? Porque assim não dá mais tempo. Tipo assim, é o tal de estudar certo. Estudar só o jeito. Tipo assim, fica mecânico. Na hora não adianta que achar que vai ser um Einstein. Treine, sem falar dígrafo, sem falar isso, porque todo o assunto é assim, tá? Vamos lá. Então aqui tem se ele escrevesse guerra, a palavra guerra tem dígrafo? Isso, agora sim, agora tá ficando bom. Que é isso? Se você for bem aqui, você vai ir bem lá. E aí, tu vai virar gestor de TI, o rapaz vai sair vai sair batendo as máquinas lá em prejuízo. Tá entendendo? Brincadeira. Mas assim, esse é o ponto. Tipo assim, é isso que você tem que entender. Então, vamos lá. Então, os encontros vocálicos. Antes disso, vogal é aquela que tem o som mais forte. Na verdade, é a que é pronunciada. Quando o I e o U foram pronunciados, eles são o quê? Eles são vogais. Na palavra saúde, olha só. Na palavra saúde, você vem aqui e diz pronunciou A. U-D. Quantas sílabas eu tenho? 1, 2, 3. Qual que é mais forte? A do meio, a segunda. Então é uma paroxítona. Quando é a segunda mais forte, é uma paroxítona. Agora, é um hiato? É,
Por que o hiato? Porque o A sempre é vogal e o U também é vogal. Por quê? Porque foi pronunciado. Tanto que ele recebe o acento gráfico, tá? Por ser hiato. O chamado I e U tônico, tá? Então são essas coisas que a gente precisa que você treine, tá? São essas coisas que eu preciso que você treine. Vamos lá. Acho que agora deu, né? Tá? Então o semivogal mais fraco seria o I e o U. Então vai ser o A, o E e o O. Sempre são vogais, ok? O A sempre é vogal e o U geralmente são semivogais. Isso é generalizar. Ditongo. Ditongo é uma vogal mais uma semivogal. Ou uma semivogal mais uma vogal. O que muda? Quando você vai de uma vogal para uma semivogal, se diz que ele é um ditongo o quê? Aqui vai ser decrescente. Decrescente. Ele é decrescente. Quando você vai de uma semivogal para uma vogal, ele é um ditongo crescente, tá? Decrescente. Então, aqui embaixo está escrito, ó, ditongo decrescente. Colocou aqui, enfim. Pegou a palavra lei. Ó, você tem o E, que é uma vogal. Opa, é uma vogal, escrevi semivogal. É uma vogal. E o I é uma semivogal. Como foi de uma vogal para uma semivogal, ele é decrescente. A palavra água, olha só, a palavra água, primeira, segunda. Não é agua, não, daí virou verbo. Virou o verbo aguar. Então veja, se você tirar o acento, ele troca a classe. Você falaria agua, que é uma ação, portanto um verbo. Então nesse caso, eu tenho uma semivogal e aqui uma vogal. Da semi para vogal, ele vai ser o quê? Crescente. O ditongo oral, tudo que não tem o M ou o N nasalizando. O ditongo nasal, ele vai ser nasalizado com til, ok? Tá? Ou com M ou N. E veja, o hiato. O hiato são o quê? Duas vogais. Vogal mais vogal, eu terei o meu hiato. Beleza? Tranquilo? Assunto fácil, né? Eu só quero que vocês passem por isso sem negligenciar. Por quê? Porque como tem... Eu sempre analiso a próxima banca, né? E a próxima banca é isso. Então, tipo, o caso, por exemplo, Maurílio, né? Já não é tanto desespero aqui. Eu apenas chegasse aqui, semana passada eu ia dizer, vamos meter mais um antes. Porque tem base para isso, assim. E pago bem. Outro dia eu tô pagando 4,5. 4,5, imagina. Para médio. Então, ele diz, ó, vou fazer um aqui em casa. Ou seja, do lado de casa, né? Apenas tivesse chegado, não sei se chegou a escrever ou não. Não deve escrever, senão tu deveria me falado. Mas encerrou a entrevista quando, guardado? É bom que ninguém sabe nada. Encerrou a entrevista que dia? As inscrições? Não, encerrou. Então já faz isso. Estão pagando 4,5 lá pro médio. Vamos lá então. Entenderam então esse assunto aqui? Para um pouquinho. Ó, hiato. Então, hiato sempre tem que separar, porque são duas vogais. É o caso de melancia, ó. Melancia. Agora que você está em treinamento, eu pergunto, ó, Roberto, em melancia tem algum dígrafo? Hã? O M? O M não é, ele não é. Qual o M que tem ali? Colactus plactus. Isso é uma doença chamada colactus plactus, quando ele cola as placas. Thales. O AM. Aí sim. O AM. Isso aqui. Hã? Como assim? Não, só o AM. É que daí tem que entender que isso aqui vai ficar assim, ó. Por isso, ó. Duas letras, um som. Não, sempre vai ter. Sempre vai ter. Tu precisa ter as vogais para poder formar sílaba, né? Tu não pode ter uma sílaba só de consoante.
tá? Então vai ter que ter aqui uma consoante, tá com as vogais aqui, ó. Pode ter a vogal, consoante e consoante. O AM junto aqui, tchau. Não é o N sozinho, tá? O N com qualquer coisa do lado. Então aqui tem um dígrafo, ou seja, vai diminuir o número de fonemas. Vai ter menos fonemas do que teria o quê? Do que vai ter o número de letras. Melancia, ó. Melancia. Qual que é mais forte? O I. Então é a segunda mais forte. A segunda mais forte é o quê? Paroxítona. É isso? Como você pronuncia o I e pronuncia o A, você está diante de um hiato. Você está diante de um hiato. Beleza, então, tritongo. Tiveram que inventar isso aqui só por causa da palavra saguão. Porque você vai ter uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Ó, você vai ter aqui uma U, é uma semivogal. O A, que está nasalizado, olha só, é uma vogal. E o O, está aqui com o som de U, tá? É uma semivogal. Tu de saguão, tu de saguão com som de U. Portanto, ele acaba tendo, esse O acaba estando aqui como uma semivogal. Então, saguão, na verdade, é a única palavra que eu conheço para dar o tal do tritongo. O que é o tritongo? Tá? Eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Ok? Muito bem. Pode me cobrar se não for só isso que vai na tua prova. Eu já vi, eu fiz lá um copo d'água, tá? Na hora que eu fiz minhas orações, eu vi que tipo assim, eles vão cobrar isso aqui, eu vou ter que avisá-los. Pro Silvio eu liguei, acho que se eu não me engano. Tá? Se eu não liguei, eu mandei mensagem. Tá? Vamos lá. Vamos lá. E agora a gente vai para os testes, né? Vamos para os testes aqui para você. Agora é a hora do... Assinale a palavra que apresenta um ditongo. O que é um ditongo? Você vai ter uma vogal mais uma semivogal. Vamos ver se eu não aumento isso aqui. Fica melhor para quem está em casa. Deixa eu ver aqui. Então, um ditongo seria o quê? Uma vogal e outra semivogal. Vamos ver. Sa, olha só, você tem aqui a sa, i, da. Primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba. Qual que é mais forte? I. Então, é uma pessoal, quem não responder, tá? Vai ganhar o quê? Deixa eu ver o que eu vou... Umas pragas minha? Não, nós vamos na véspera de feriado. Se não responder, daí ele fica bravo, né? Uma paroxítona. Isso aí, tá? Acentuada por ser paroxítona? Não. Acentuada por ser o quê? Um I ato. Então, isso aqui vai ser o quê? O I tônico. O I tônico, ok? Ela é acentuada por ser o I tônico. Agora veja, ele quer um ditongo. Não, isso aqui eu tenho o quê? Isso aqui é um hiato. É um hiato. Por quê? Eu tenho duas vogais e tive que separá-las. Filosofia. É isso? Ó, tu diz filosofia? Não. Tu diz filosofia. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. 5 sílabas. É isso? É. Agora veja. E aqui, como separou, eu pronunciei o I. Ele está como vogal. Separei o A. Está como vogal. Então isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é um I ato. Tem algum dígrafo? Não. Não tem dígrafo. Tá? Não tem dígrafo. É isso. Uma palavrinha-chave que vocês viram antes, os encontros vocálicos, tá? Os encontros vocálicos eram o ditongo e o tritongo, porque o hiato, na verdade, é um grupo que elas separam, né? Não tem encontro de vogais, então nem teria um encontro vocálico aqui. Almejar. Você tem almejar. Tem como ter algum ditongo aí? Não? Porque não tem, olha só, aqui eu tenho uma vogal, uma consoante. Uma vogal, uma consoante. Uma vogal no meio de duas, uma vogal ladeada de consoantes. Não tem como ter, então, nada aqui. Então isso aqui vai ser o quê? Tem 3 sílabas, tá? Agora, tu diz almejar ou almejar?
Almejar. Então, o som mais forte é aqui. Esse é o mais forte. Como eu estou treinando isso com vocês, isso aqui é o quê? É uma oxítona. Oxítona é a primeira, daqui para lá, mais forte. Tá? A primeira mais forte é a oxítona. Tá? Ah, mas não leva, não tá da regra do A e O. Verdade. Nem tá lá. Está claro aqui. Olha só. Então, ela é a mais forte que é uma oxítona. Agora, não se acentua, porque não tem regra para isso. Tá? Museu. Ó, tu diz museu